Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer, dia 18 de setembro de 2015, 17 horas 52 minutos. Eu acho que hoje vocês estão tomando um fartão de Stormer, porque eu fiquei no LS Live, no comentário de fechamento e agora no chat position, conversando com vocês sobre as situações de mercado. Em um primeiro momento, novamente, preciso que os senhores me deem um retorno sobre o áudio e sobre o vídeo, de forma que, então, se tudo estiver ok, possamos estar dando prosseguimento às nossas conversas. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Enquanto isso, eu vou ver se meu chat já está ok. Se já estiver ok. Ok, já temos ok do Apocalipse e de outros participantes, Paulo Rogério também dando ok. Ah, que chá maravilhoso, meu Deus do céu. Nossa. Então vamos lá. Gráficos semanais, que usualmente são muito mais claros e muito mais fáceis de serem observados e entendidos do que os gráficos diários, nos mostram o Ibovespa em cima de uma zona de suporte, que está na região de 44.800 pontos, com resistências mais próximas em 51.120, 52.800 e objetivo final 57.000 pontos para Ibovespa, certo? Muito bem. Atende aqui, por favor, Marcelo. Podemos observar, então, o Ibovespa formando uma longa sombra superior nessa semana, que foi basicamente a média móvel de 9 semanas sendo sentida enquanto resistência. Tá? Isso, de maneira alguma, invalida o suporte do semanal, apenas demonstra que o mercado teve uma resistência nesta faixa de valores aqui. Tá? O cenário ainda continua sendo o cenário de movimentação dentro de um retângulo, que é esse que está sendo trabalhado. Se nós dolarizarmos, a situação muda. Se nós dolarizarmos o Ibovespa, vejam que o papel está em tendência de baixa, certo? No gráfico dolarizado, perdendo inclusive o fundo de 2008. Tá? Pergunta do Marizão se o position é free também. Sim, o position sempre é aberto para todo mundo. E a gente observa, então, essa situação de tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Ok? Uma coisa que chama a atenção foi um período de recuo de 135 dias aqui. No momento atual, estamos com apenas 95 dias de queda aqui até o momento. O ciclo prévio de queda tinha sido, se a gente olhar daqui até aqui, tinha sido de 125 dias, com o ciclo seguinte sendo de 100 dias. Desdolarizando o gráfico, então, nós ainda seguimos bullish para o mercado, desde que nós não percamos o fundo em 42.600 pontos, que aí sim seria uma sinalização muito ruim para o Ibovespa. Ok? Muito bem. Em relação ao dólar futuro, observamos o dólar futuro numa forte tendência de alta do gráfico semanal, indo buscar o alvo que nós havíamos comentado previamente, a partir do rompimento daquela resistência, o alvo em R$ 4,02. Então, por enquanto, o dólar não tem feito nada de diferente daquilo que havia sido comentado, ele está reproduzindo essa perna de alta projetada para cima, e o triângulo simétrico que ele estabeleceu marcou metade do movimento. Simples assim. Inclusive, essa movimentação de alta aqui foi em 40 dias, e nós estamos com uma movimentação de alta em um pouquinho mais de tempo, 45 dias. Estamos 5 dias atrasados em relação ao alvo, que seria em 4,02 na semana passada. Após batermos nesta região, o movimento mais provável do dólar seria de um recuo. Este recuo seria basicamente buscar essa amplitude para baixo. Então, eu acredito, pelo que a gente observa aqui, que a movimentação mais provável do dólar seja atingir
R$ atingir os 4,02, depois que ela faça isso, eu acredito que o dólar reproduza esse movimento de recuo e venha até 3,56. Depois venha em 3,55. Eu sei, é ousado isso que eu estou fazendo, tá? Mas eu diria que eu acho que eu rasgo o xerox do diploma meu se não acontecer exatamente isso. Tá? Bate aqui, forma um candle de reversão, perde a mínima, recua até 13,56. Em quanto tempo? Em 30 dias. Tá? Então, se nós considerarmos mais 5 dias para bater no alvo, 35 dias seriam 7 semanas a contar da semana que vem. Tá? Então, meu alvo seria que batesse exatamente aqui, nesse período de tempo. Aqui. Eu vou deixar esse gráfico assim, para que daqui a algumas semanas a gente possa, inclusive, verificar o que aconteceu. Tá? Mas essa seria a situação graficamente mais provável para o dólar. Haja vista que ele se encontra quase batendo na linha de retorno do canal de alta que ele vinha operando. Ok? Bom, dito isso então em relação ao dólar, nós temos... e aí qual vai ser a minha estratégia em relação a isso? Eu vou esperar que se forme um candle de reversão aqui, eu vou marcar a mínima desse candle de reversão no semanal, quando ela for perdida, eu começo a operar vendido até se aproximar aqui de 3,56. Quando se aproximar de 3,56, eu espero um candle de reversão e eu começo a operar comprado. Essa é a minha estratégia para o dólar para os próximos, 60 dias, 70 dias. Muito bem, d'accord? CCM FUT, eu venho comprando CCM FUT, vocês sabem disso, há um bom tempo. Aqui eu fiz algumas compras, depois eu comprei mais aqui, depois comprei mais aqui. E agora o CCM FUT faz esse movimento. Meu alvo que foi desenhado alguns meses atrás está aqui em R$40. Ainda não chegamos. A pergunta do Johnny Vigor, até que horas vai? Daqui a uns 30 minutos eu estou terminando, tá? Então 18h30 finalizando. Então o alvo aqui focado em 39 com, na verdade, R$40 é meu alvo para o CCM FUT. Estamos evoluindo, vai ter uma resistência em 38 provavelmente. Essa longa sombra inferior demonstra uma pressão compradora muito importante. Ainda não falamos de Itaúsa, tá, Eliane? E isso automaticamente deve conduzir, assim que nós rompermos a máxima dessa semana que terminou, 36,01, ele deve subir mais rápido ainda, porque vai acionar o stop todo mundo que vendeu semana passada e nessa semana, para o alvo em 38, onde então será a primeira resistência mais importante do milho. Em relação ao BGI FUT, eu estou operando muito milho, viu, pessoal, tem sido muito bom. Em relação ao BGI FUT, ele bateu numa linha de tendência de baixa, tá? Formou um candle de hesitação na semana passada, perdeu a mínima desse candle por alguns ticks, voltou a subir, tá? E depois que ele voltou a subir, ele ameaçou inclusive romper a máxima da semana passada. Bom, vamos entender as coisas do ponto de vista de vendidos. Se vocês estão querendo vender o boi, e vocês entendem que o boi opera numa tendência de baixa, e vocês entendem que o boi fez um repique, bateu na média móvel, está num ponto de venda, e ele perde a mínima, aciona o teu sinal de venda, tu está vendido no boi. Se tu está vendido no boi, onde é que está o teu stop? O teu stop vai estar acima da máxima da semana, 149,42. Se teu stop está ali, se semana que vem a gente romper 149,42, vai acionar o teu stop, o meu stop, o stop do Joãozinho, o stop da Mariazinha e de todo mundo que estava vendido. Se acionar o stop de todo mundo que estava vendido, instantaneamente isso significa o quê? A entrada de ordens de compra, que são os stops das operações vendidas. E isso empurra o boi para cima. Muito bem. Lembra que eu tinha comentado com vocês
que dentro de uma tendência de baixa, para a gente saber, eu comentei antes, tá, no comentário de fechamento, que a forma de observar se uma tendência de baixa estava saudável ou não, era observar se o tamanho dos repiques era usualmente o mesmo movimento prévio dos anteriores. Por exemplo, aqui a gente teve um repique de 5 pontos. Aqui o repique foi de 4 pontos. Aqui o repique foi de 3,20 pontos. Veja que todos esses repiques estão dentro da média. Esse é um repique fora da média. 9 pontos. Tá? Então, assim, quando um repique ele é maior do que a média, aqui é um repique de 4 pontos. Aqui é um repique de 4 pontos. Aqui é um repique de 4 pontos. A tendência de baixa está saudável. Está forte. Certo? Assim como, quando a gente tem um recuo, 2,5 pontos. 2,5 pontos. 3 pontos. 4 pontos. Aqui começou a sair da tendência. E lateralizou. Aí observa esse outro movimento aqui. Ó. Aqui foi um recuo de 4 pontos. Aqui foi um recuo de 5 pontos. Até aqui está saudável. Aqui foi um recuo de 5 pontos. Está saudável. Agora aqui não foi. Aqui foi um recuo de 15 pontos. Isso tirou o papel da tendência. Muito bem. Só que se a gente considerar esse aqui como um movimento de repique de 4 pontos, esse movimento aqui não é um movimento de repique. Esse movimento aqui já tem 8 pontos. Então isso aqui não é um repique. Isso aqui pode ser uma reversão para alta. Muito bem. Então, automaticamente, por aquilo que eu mencionei para vocês, a ruptura de 149,42 vai trazer compradores para o boi. O stop vai ficar abaixo de 147,44. E o alvo? Bom, o alvo, logicamente falando, é considerar isso aqui como metade do movimento. E se nós considerarmos isso como metade do movimento, então o alvo vai ser basicamente toda essa amplitude para cima alternado. O alvo vai estar no topo anterior em 155,95. E isso, senhores, isso seria um trade fantástico. Por que um trade fantástico? Porque seria um stop relativamente barato, um stop que eu teria praticamente 2,48 pontos de stop para um alvo de 6 pontos. Tá? 6 pontos, certo? Se a gente for considerar que cada ponto é R$330 para cada contrato, tá? Então nós estamos falando, se a gente trabalhar com um contrato, nós estamos falando de um risco de, vamos colocar aqui rapidamente, nós estamos falando aqui de um risco, o nosso stop é 2,6 pontos, vezes 330. Nós estamos falando para cada contrato um risco de R$858 para um contrato, para poder ganhar, ou tentar buscar um ganho de R$2.032 para cada contrato. Uou! Isso é uma coisa que me interessa. Boi. Certo? Muito bem. Visto o boi, importante nós falarmos do ouro. O ouro que vem rompendo seu topo histórico, fez um mastro e bandeira, rompeu o mastro e bandeira e começa a se aproximar do alvo de R$146,90, R$147. Muito forte o movimento. Lamento muito, eu estava comprado no ouro, eu acabei saindo mão mole. Eu comprei 116, saí em 116, fui mão mole nessa operação, infelizmente. E agora o ouro estaria me dando um belo lucro se eu não tivesse saído exatamente no break-even, no empate de onde eu tinha comprado. Saco. Em relação à taxa de juros, rompendo seu topo histórico, não sei se é topo histórico, mas rompendo o topo mais recente. Impressionante a movimentação. Ali, ó. Olha só. Não é topo histórico, mas rompe um topo importante, dobra o canal, então ele vinha dentro de um canal de alta, a taxa de juros vinha trabalhando dentro do canal de alta, ela rompeu o canal e agora tende a dobrar o canal. Dobrar o canal significaria projetar uma taxa de juros em 16,61. O Baggio aqui está falando que é inviável. Baggio, vem cá. Larga isso aí. Olha só.
Isso aqui é o gráfico da taxa de juros atual. O gráfico semanal. Bom, ela vinha numa tendência de alta no gráfico semanal, rompeu o canal de alta, e dentro da análise técnica clássica, quando um papel rompe o seu canal de alta, tu pega a amplitude desse canal e projeta para cima como alvo. O que largaria o alvo da nossa taxa de juros realmente nessa faixa aqui, 16,60. Eu sei que tu está dizendo que é inviável. Eu chamei o Baj aqui, pessoal, porque o Baj tem muito mais experiência do que eu na avaliação das taxas de juros e até mesmo nas questões de renda fixa e de coisas nesse cenário. Mas, cara, é o que está se desenhando aqui, cara. Graficamente falando. Eu acho que essa... No diário, então, fica um grito. Olha só. Eu acho que tem muito da precificação da questão política do Brasil que ela acaba sendo... Aqui, beleza. Eu acho que essa taxa de juros esticada desse jeito tem muito da precificação do medo do mercado com a questão política brasileira, o que acaba trazendo essa volatilidade toda para o mercado. Mas, olhando os número puramente frio, a gente já vê uma Selic, uma inflação querendo arrefecer. E custa caro para o governo também manter uma Selic tão alta. É sempre um jogo, né? É difícil cravar o que vai acontecer, mas eu acho que tem muito de medo nessas barras da Selic aí. Legal, eu acho que assim, o Baj colocou uma coisa importante, a questão do medo. Tá? A gente observa ouro no seu topo histórico, a gente observa dólar no seu topo dos últimos 5 anos, e a gente observa a taxa de juros explodindo os seus topos. E nós estamos falando aqui no possível fundo de Bovespa. Não é algo que soe muito congruente. Tá? Mas, novamente falando, é justamente nas situações de auge de pânico, auge de desespero, que o mercado costuma fazer os seus fundos. Tá? Muito bem. Falamos de taxa de juros, falamos de ouro, falamos de milho, falamos de boi, falamos de Bovespa, falamos de futuros e dólar. E agora, então, vamos falar de alguns ativos mais importantes, certo? O primeiro ativo que eu quero comentar com vocês, basicamente, vamos falar, é sobre a BEV3. A BEV3 é um dos papéis que opera dentro dos critérios de excelência, Carolina. Tá? O papel aparentemente formou aqui um retângulo em topo. Esse retângulo tem suporte na região de 18,26. Eu não pensaria em sair desse papel antes dele perder eventualmente essa região. Eu não sairia nem a pau desse ativo. Antes, na verdade, de que ele fechasse abaixo de R$18. Se ele conseguir romper essa resistência aqui em 19,89, 19,90, literalmente ele forma um mastro e bandeira num prazo mais longo. E aí o alvo seria buscar toda essa amplitude para cima alternado. O alvo dela vai lá para as 23,26 rapidinho. Tá? Então esse é um ativo que pode ser interessante lançar opções perto de R$20 para recomprar perto de 18 e trabalhar esse retângulo. E se romper, realmente ficar comprado no ativo dentro da tendência de alta que o ativo vem cumprindo. A BEV3 é um dos papéis que me chama a atenção e é muito importante tê-lo uma eventual carteira de prazo mais longo. Emplo 3. Emplo 3 era um papel que estava numa boa tendência de alta. Infelizmente, ele fez um topo duplo. Topo no mesmo nível, recuou. Ele perdeu a LTA, fez um recuo mais amplo, percentualmente falando, do que os recuos prévios que ele costumava fazer, que era em torno de 12%. E isso pode ser um sinal de reversão de tendência. Tá? Então aqui, basicamente falando, a minha ideia seria aproveitar qualquer repique que esse mercado venha a conceder, não para tomar posições, mas para eventualmente ir saindo das posições de compra dentro de Emplo 3, porque eu acho que ela não vai conseguir romper esse topo histórico dela, que está em 42,16 tão cedo. Tá? Esse candle que fechou essa semana não é um candle comprador, apesar de a gente ter uma média móvel de 20 subindo, apesar de a gente ter uma média móvel de 144 que agora inflexiona para baixo, tá? Ele não é um candle comprador. Tá? Basicamente falando aqui, perto de 38,17, eu pensaria em aliviar posições compradas em Emplo 3, haja vista que o gráfico em si não ficou bonito. Tá?
ficou ruim, na verdade. Evan 3 vem fazendo aquela movimentação que eu falei como sendo um possível bump and run, tá? Em que ele vem fazendo movimentos bem próximos dessa LTB, e aí ele começa, essa é a fase bump, 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 e aí agora ele acelera, entrando na fase run, se afasta muito da LTB, e agora ele faz uma subida enlouquecida. Usualmente, nesse cenário bump and run, a alta ela é reta, literalmente reta, ela bate na LTB, e quando ela bate na LTB, ela rompe a LTB com violência. E aí ela faz até um pullback, e aí o alvo dessa movimentação de Evan seria basicamente essa amplitude projetada para cima a partir do ponto em que romper, para cima. 7,21 talvez, provavelmente. No momento é isso que ela aparentemente está fazendo, não tem sinal de compra no atual cenário, não tem nenhum sinal de compra. Alguns traders até pensam em sinais de venda na perda da mínima da semana, então iriam subindo suas vendas pela mínima de cada semana, 3,48, pensando em fazer uma venda com stop acima da máxima. É uma possibilidade, também não seria uma estratégia equivocada. Nós estamos batendo no fundo prévio, que vai servir enquanto resistência para Evan 3. Grandene é um papel que eu havia algum tempo atrás comentado que o meu alvo estava em 27,21. Naquela época me chamaram de mandinat, louco, sei lá o que se tal, patati patatá, mas o papel está indo cumprir o alvo por enquanto. Não acionou nenhum tipo de stop meu. As operações foram iniciadas perto de R$ 13,15. O ativo deve seguir evoluindo até 27,21. Temos que estar bastante atentos quando chegar naquela região, pensar em talvez liquidar alguma posição. Vamos ter resistência em 19,57, outra resistência em 21,37, que é o topo histórico, inclusive, do papel. Mas se nós conseguirmos efetivamente engrenar uma movimentação de alta dentro do Bovespa, que geralmente acontece no final do segundo semestre, esse papel pode ser um dos que tenha o melhor desempenho para os próximos meses. Então eu estou bastante atento em relação a Grandene. Klabin, esse é um papel que cumpre os critérios de excelência carolina, é um dos papéis mais importantes do mercado no momento, tá? Para as pessoas que querem atuar na ponta compradora. Ele gerou uma boa compra nesse recuo até a média móvel de 20. Atualmente, ele gerou mais uma entrada nessa semana na ruptura de 21,84 por uma barra única vermelha ignorada. O stop desses comprados está abaixo de 20,75. O alvo efetivo dessa operação, basicamente essa amplitude projetada para cima em 25,32. Esse é o ponto de alívio de posição ou de realização parcial em cima de Klabin, tá? Então 25,29, 25,30 é uma região de resistência para Klabin e lá nós precisamos estar bastante atentos a um potencial recuo do papel. Muito bem, já vimos então alguns ativos. A Natura, apesar dos seus excelentes fundamentos, ela vem cumprindo uma longa tendência de baixa ainda, ela vem operando dentro de um canal de baixa, ela não conseguiu reverter sua situação. Eu havia observado que ela estava próximo de uma zona de suporte, inclusive de suporte no tempo. Vejam que aqui o recuo foi de 105 dias, aqui o recuo foi de mais tempo, foi de 140 dias, e a gente tem até o momento um recuo de 95 dias. Então eu esperaria mais 10 dias de recuo, lateralização, para a gente poder cumprir um fundo como esse daqui e eventualmente ter algum tipo de repique que nos trouxesse até essa linha de retorno do canal de baixa aqui. No momento atual, infelizmente, o papel segue fraco, sem condições de montar algum tipo de reversão maior de tendência. Tá? Não tem um ponto de entrada seguro, nem de entrada, nem tampouco de stop. Além da Natura, nós temos a Randon, que vem operando numa longa tendência de baixa também. Perdeu uma zona de suporte importante em R$ 3,00, próximo suporte apenas em R$ 2,00. Mas eu sinto uma desaceleração no movimento de queda do papel. Ele vem perdendo força, ele vem perdendo empuxo, né, no movimento de recuo. E isso pode ser uma finalização do movimento de queda mais amplo. Pode ser. Ainda não há sinais claros disso. A gente teve um primeiro movimento, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E aqui nós podemos ter talvez o final da onda 5 de queda. E aí uma correção A, B, C de alta, que talvez trouxesse os preços até perto da média móvel de 144. Eu digo isso porque nós estamos muito afastados para baixo da média móvel de 144 períodos.
Veja que o afastamento que a gente teve durante o crash de 2008 foi de 58% abaixo. E nós estamos, nesse exato momento, 58% abaixo da mesma média. E foi aqui que a gente fez fundo, e é possível que nós estejamos localizando exatamente a mesma situação, inclusive dentro daquilo que a gente chama de fractal. Tá? Fractal é um movimento muito similar, um movimento em relação ao outro. Então vejam que aqui a gente fez um recuo de 58%, fizemos um repique, esse repique foi de 35%, depois mais uma queda e depois mais uma violenta alta. Vejam que aqui a gente faz um primeiro movimento de queda que nos traz para uma queda de 58%, depois a gente faz um repique de 30%, 27%, depois a gente faz um novo recuo, esse novo recuo agora sendo de 31%, aqui o recuo tinha sido de 31% com 70%, e daí a gente faz uma estilingada violenta para cima, que a gente fez aqui. É possível. Então temos que estar atentos à possibilidade de algum tipo de movimentação mais ampla de random, como um repique mais agudo. Tá? O fractal que se desenha é muito similar e muito parecido. Tá? Isso traria ela rapidamente de volta para 6,68 a random. A Gabor 3 é um papel do setor de construção que tem fundamentos dentro dos critérios bons do modelo profissionais liberais, mas o papel vem operando também dentro de uma tendência de baixa. Ela tinha esse canal de baixa aqui, ela rompeu o canal de baixa, a gente já comentou algumas vezes que quando o papel rompe o canal, ela dobra o canal, ele dobrou o canal, e aí dobrou uma segunda vez o canal. Tá? Então ele dobrou 2 vezes o canal. E vem operando agora em cima de uma zona de suporte, mas em topos e fundos descendentes, sem nenhum tipo de sinalização de reversão da tendência por enquanto. Então, a Gabor 3, por enquanto, nada a ser feito. Me perguntaram agora há pouco quais são os papéis que estão respeitando os critérios de excelência, os papéis mais fortes, basicamente. Tá? Vamos lá. SUSB 5, junto com o Klabin 11, é um dos papéis que se encontra dentro do critério de excelência. É um dos papéis mais importantes para serem observados na ponta compradora. Fez essa semana de recuo, o que estabelece uma possível entrada pelo modelo barra única vermelha ignorada em 19,54. O stop ficaria abaixo de 18,15, 18,14 e o alvo da operação seria 161% dessa amplitude para cima. Na verdade, não dá para colocar o alvo aqui em 21,74, tá? Se nós rompermos 19,53, nós estaremos confirmando a duplicação desse canal de alta para cima e nesse caso específico nós estaremos projetando o alvo da SUSB 5 lá na linha de retorno do canal de alta, lá em cima. Tá? A BEV3 já comentado, FIB3 é um outro papel que opera dentro dos critérios de excelência carolina, do mesmo setor da SUSB 5, então não tem por que ter FIB3 e Klabin e SUSB 5 na mesma carteira, tu tem que escolher, ou tu tem FIB3, ou tu tem Klabin, ou tu tem SUSB, não vai ter os três, é impossível, não vale a pena. Nós temos 2 semanas de recuo, eu já posso começar a marcar a máxima dessa última semana com um ponto de entrada e colocaria daí o stop abaixo da mínima. Pelo método Stormer, seria um possível trade em FIB3 semana que vem. CTIP 3 é um papel que saiu dos critérios de excelência carolina, saiu recentemente, apesar de ter batido nessa LTA, respeitado. Eu comentei com vocês que essas sombras inferiores que se formaram aqui eram fortes sinais de entrada compradora. Aconteceu a entrada, já bateu no alvo, liquidamos o trade. Isso foi um trade de 5% em uma semana, foi um trade bem bom. JBSS3, um papel que está dentro dos critérios de excelência carolina, rompeu uma resistência prévia, forma uma barra única branca ignorada, e se rompermos a máxima dessa semana, semana que vem, me oferece uma compra muito forte dentro de JBSS3. CL3, esse papel me interessa violentamente, é um papel muito importante, papel que opera em cima desse canal de alta que os senhores estão vendo, um longo canal de alta, vem sendo respeitado desde 2012. Ele atingiu o canal de alta, dentro de uma amplitude de queda considerada normal para esse ativo. As quedas nesse ativo costumam ser em torno de 22%. Aqui a gente teve uma queda de 21%, então está exatamente dentro do tamanho de queda esperado. Tá? Formou um candle de reversão na semana passada, e rompeu a máxima desse candle, produzindo a compra. Vocês estão vendo aqui que eu acabei comprando 1 kg do papel. O stop dessa operação fica abaixo de 35,73 e o alvo dessa operação, no mínimo, média móvel aqui em 41, quiçá, na melhor das hipóteses, 45,89. CL3
a maquininha de dinheiro está gerando um trade dentro do método Stollman. VEG3. VEG3 já é um trade um pouquinho mais questionável, tá? Porque o recuo aqui foi maior e foi mais amplo do que os recuos usuais que a Zapel faz dentro de uma tendência de alta. Os recuos eram em torno de 11%, aqui era em torno de 10%, aqui era em torno de, 10%. Aqui foi um recuo maior, 17%, mas esse recuo foi mais importante do que todos os recuos prévios, o que pode ser um sinal de reversão de tendência. Então, VEG3, apesar dos excelentes fundamentos que ela tem, me deixou desconfortável, me deixou humanamente desconfortável. Tá? Ela fez, inclusive, um Dunningham de baixa, depois de ter cortado a média para baixo, o que significa que se ela perder essa mínima na semana que vem, poderia inclusive acionar uma posição vendido em VEG3, apesar do papel cumprir critérios de excelência carolina. Por isso que eu não estou tão confortável em fazer essa venda. Eu não estou muito disposto a trabalhar VEG no momento. BRFS3, o papel vem dentro dos critérios de excelência carolina. Ele está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um rompimento do topo anterior, recuou, não perdeu a mínima. Eu não tenho um bom ponto de entrada no momento, tá? A não ser na ruptura da máxima histórica do papel, 72,42, eu poderia pensar em tomar posição. Tá? Mas no momento atual, eu vejo o suporte mais próximo 67,85 e o mais provável um recuo até aquele ponto especificamente falando. Muito bem. Equetere 3, papel que está dentro dos critérios de excelência carolina. Eu havia comentado com vocês que o papel bateu num suporte importante, fez uma sombra inferior, rompeu a máxima, se executou a entrada, stop abaixo da mínima de 31,48 e alvo em 37,58. O papel segue para o alvo sem grandes mistérios. Smiles. Smiles é um papel que vinha dentro dos critérios de excelência carolina, fechou abaixo da média, perdeu, fez um Dunningham de baixa, reverte e agora afunda. Tá? Eu não tenho ponta de compra nesse papel no momento. Tá? Não tenho por que estar comprado nesse ativo no momento. Tá? Eu estou esperando que ele faça um repique de 1 ou 2 semanas e depois reverta para mais venda para que eu possa pensar em operar vendido em Smiles. Ok? Então, visto, esses são todos os ativos que se encontram atualmente nos critérios de excelência carolina para a ponta de compra, excetuando os mais que acabou de sair do critério. Tá? Destes, os trades que mais chamaram a atenção, como mencionei agora há pouco, CL3, Fibre, ou SUSB, ou Klabin, alguns dos setores de papel e celulose. Muito bem, vamos olhar aqui se tem alguma outra pergunta do pessoal. Vamos olhar o setor de bancos, porque o setor de bancos é muito importante para todos nós. Bradesco. Tá? Bradesco está em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal, formou um candle de reversão. Essa semana forma um inside bar em cima, não é inside bar. Essa semana forma um Dunningham de alta em cima de uma zona de suporte. A ruptura da máxima desse ponto poderia eventualmente gerar uma entrada. Tá? Eu acho uma entrada boa, especialmente porque está em cima dessa linha de tendência de alta, que compõe um canal de alta mais longo. Esse canal de alta que vocês estão vendo. Especialmente porque a gente está numa época do ano que o mercado costuma fazer fundos, setembro, outubro, e o setor de bancos também. Isso poderia levar Bradesco a ir buscar este alvo aqui. O meu stop é curto, o meu alvo é longo, 40% para cima. Mesmo cenário, eu observo Itaú, que está mais forte do que Bradesco. Então, entre Bradesco e Itaú, neste caso, eu considero um trade mais interessante no mesmo modelo Itaú, inclusive com um alvo mais longo, stop relativamente mais curto, e o papel já se encontra em tendência de alta no gráfico diário e médias móveis subindo. Tá? Então, o setor de bancos eu vejo em suporte do gráfico semanal, dando sinais de entrada pelo modelo profissionais liberais. Banco do Brasil, então, eu não preciso nem comentar. Vocês podem olhar esse cenário. E qualquer pessoa que tem um mínimo de memória vai se lembrar.
Ah, quando chegou em 16 eu comprei e ganhei dinheiro. Ah, quando chegou em 16 eu comprei e ganhei dinheiro. Quando chegou em 16 eu ganhei e comprei dinheiro, ganhei, comprei dinheiro, ganhei, comprei dinheiro, agora está em 16. Eu vou comprar e vou ganhar dinheiro. Vou vender perto de 26. Isso é memória. Até rato de laboratório tem memória. Então por que as pessoas que operam no mercado não vão ter memória? As pessoas se lembram que R$16 é uma zona de suporte muito forte para Banco do Brasil. Então elas estão pensando efetivamente em estar comprando o papel nessa região de preço. Elas querem comprar o papel nessa região de preço. Buscar essa região de preço aqui. E é onde ele está agora. Então a gente tem duas alternativas. Esperar um pivô de alta para fazer a compra. Alternativa 1. Esperar o rompimento da máxima dessa semana. Alternativa 2, mais prudente. Ou, eventualmente, já entrar comprando imediatamente na segunda-feira, que o stop na mínima dessa semana aqui abaixo de 15,98 seria uma alternativa bem mais agressiva. Ok. Muito bem. Senhores, então nós vamos finalizando o nosso chat de position desta semana. Já falamos do setor de bancos, falamos dos papéis de excelência Carolina, falamos... vou falar de Petro, né? Não dá para terminar um chat de position. Eu não estou vendo nenhuma pergunta do pessoal, vocês estão aí? Petro, em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal, mas em tendência de baixa, não vejo absolutamente nenhum ponto muito seguro de entrada em Petro no momento, na ponta da compra, nem tampouco na ponta da venda. Eu prefiro me abster de Petro no atual cenário, só pensar em voltar a comprar Petro se ela conseguir romper 9,38, não tendo perdido 7,46 enquanto suporte. Já a Vale 5, esta aparentemente está revertendo sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Ela ainda não fez o pivô ainda. Ela teria que fazer pelo menos algum tipo de recuo para então poder romper esse pivô aí em R$16 e daí sim fazer uma movimentação de reversão de tendência de prazo mais longo. A gente, Ulisses colocou uma última pergunta agora rapidamente sobre o GUAU 4. Ulisses, o setor de siderurgia do país morreu. O setor de siderurgia do país é um fantasma, é anacrônico, não existe mais. Tá? Infelizmente, ele era muito dependente da China. No momento em que ela perdeu esse canal de alta, de baixa aqui, ela vai dobrar esse canal. E isso não deixa o cenário nem um pouco favorável para o setor de siderurgia. Talvez algum repique do ativo até perto da média móvel, que se encontra em 5,50, seja o cenário mais provável. Existe a possibilidade de nós estarmos formando um ombro, cabeça, ombro vertido em GUAU. Ombro, cabeça, ombro. Vou colocar no diário, fica mais fácil vocês verem. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. E neste caso, então, a ruptura de 4,16 deslocaria a GUAU 4 para uma movimentação altista que buscaria 5,87, talvez 6,93 seria um ombro, cabeça, ombro a ser rompido. Tá? Então há uma possibilidade disso. Ela se afastou muito da média móvel de 144 períodos, o que é algo extremamente raro. A gente não tinha visto um afastamento tão importante assim dessa média para baixo nos últimos anos. Na verdade, em toda a história do papel, a gente nunca tinha visto um afastamento tão importante da média móvel de 144 semanas. Mesmo no crash de 2008, o máximo que ela caiu foi 46%. Aqui também foi em torno de 46%. E a gente tem um afastamento atual da média, o dobro, 84% abaixo da média móvel de 144 períodos, o que realmente poderia traduzir uma boa possibilidade de repique, tá, Ulisses, para as próximas semanas, mas isso apenas na ruptura de 4,16. Particularmente tinha perguntado sobre Itaúsa, tem razão, ele ia passar batido. Itaúsa se encontra no mesmo cenário do Itaú, tá? Ou seja, em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal, que é dado por uma linha de tendência de alta de longo prazo, que é dado pela média móvel de 144 semanas, que também é dado pelo IFR 14. Então, Itaúsa encontra-se em um ponto de compra do modelo profissionais liberais. Esse ponto de compra ele tem uma saída, geralmente, no IFR 14 acima de 70 do gráfico semanal, que seria com a Itaúsa perto lá de R$ 9,80, provavelmente. Tá? Então, no cenário atual, Itaúsa abre uma tomada de posição pelo modelo profissionais liberais, stop ficando abaixo de 6,79, tá? E o alvo mínimo lá 9,90. Então é um alvo percentualmente falando em torno de 29% para cima, stop em torno de 12% para baixo. Por isso que a operação do Itaú, na minha opinião,
conceitualmente está mais interessante do que a operação na Itaúsa. Mas a tendência deste ativo, pela movimentação que a gente está vendo, pelo fato de ela estar em cima dessa zona de suporte, é de que ela produza boas semanas de alta pelas próximas semanas. Ela rompeu essa semana um mark crisp de compra, fechamento 1, fechamento 2, fechamento 3, fechamento 1, fechamento 2, fechamento 3, e ela conseguiu romper o mark crisp. Esse mark crisp tem o seu stop abaixo do fundo em 3, abaixo de R$ 7,00, e o alvo desse mark crisp da Itaúsa, então, que é um mark crisp, uma operação de compra, sendo projetado em R$ 9,02. Essa é a situação de Itaúsa no atual modelo, dentro das situações que a gente costuma observar. Certo? Pessoal, desejo a todos vocês um excelente final de semana. Paz, saúde e prosperidade, que vocês possam estar com as pessoas que vocês amam, abraçá-las e se divirtam, que é o principal de tudo nessa vida. Até mais. Tudo de bom.